Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula falando sobre metodologias ágeis. E aqui, pessoal, um ponto muito importante da gente entender é que esse termo ágil, ele começou a surgir para abarcar um universo de diferentes metodologias para que os processos dentro de uma determinada empresa, de uma organização, fiquem de fato mais ágeis, mais rápidos e mais eficientes por consequência disso. E é esse parâmetro que nós vamos estudar a partir de agora. Então vamos lá. Quando a gente fala das metodologias ágeis, elas representam um conjunto de princípios, conjunto de práticas que visam o desenvolvimento de projetos, primeiro, de forma mais flexível, de forma mais adaptável e também de forma mais colaborativa. Qual o significado disso? Porque nas empresas tradicionais, elas não são tão flexíveis em relação ao desenvolvimento dos seus projetos. E as metodologias ágeis trouxeram isso para dentro das empresas, uma forma mais flexível para desenvolvimento de projetos e também, por consequência, claro, mais adaptável, com capacidade maior de se adaptar às situações que são impostas no cotidiano das empresas. E o termo mais colaborativa é um dos mais interessantes, porque dentro das metodologias ágeis, a ideia de uma forma mais colaborativa no desenvolvimento de projetos é que tem a colaboração de muitas pessoas e não só de algumas pessoas. É a ideia de trabalho colaborativo, não só uma pessoa desenvolvendo um projeto, mas sim diversas pessoas colaborando com o sucesso daquele projeto, com o sucesso do desenvolvimento daquele projeto. Então, mais flexível, mais adaptável, mais colaborativa, isso está no cerne da ideia das chamadas metodologias ágeis. Ok, outro ponto, em contraste aí, em comparação com as chamadas metodologias tradicionais, que acabam se baseando em um planejamento mais linear, mais rígido, por outro lado, as metodologias ágeis acabam propondo o que a gente chama de ciclo de desenvolvimento mais iterativo e mais incremental. Observa comigo, eu vou separar aqui para vocês, para ficar mais fácil essa comparação. Então, se a gente pegar as metodologias tradicionais, são baseadas em planejamento mais linear e mais rígido. Linear, que segue um passo a passo, e rígido, que não aceitam muito saírem daquela trilha que foi determinada. Independente, muitas vezes, de situações novas que vão se impondo, essa pouca capacidade das metodologias tradicionais de se adaptarem transformam elas em extremamente rígidas, linear no seu passo a passo e rígidas porque pouco aceitam adaptações, pouco aceitam mudanças. Isso nas tradicionais. Quando a gente compara com as chamadas metodologias ágeis, e eu já disse aqui, existem várias, as metodologias ágeis costumam trabalhar com o que a gente chama de ciclos de desenvolvimento. E esses ciclos de desenvolvimento são iterativos, isto é, eles se repetem esses ciclos e são incrementais. Quer dizer, à medida que os ciclos de desenvolvimento vão passando, eles vão sendo incrementados, adaptados e melhorados. Por isso que hoje em dia nós dizemos que as metodologias ágeis são mais competitivas no mundo que vivemos hoje, que é um mundo com muita tecnologia, mas também com muita interação de diversos entes, Pois bem, seguindo adiante aqui no nosso estudo, pessoal, fiz alguns destaques agora aqui, que a metodologia ágil, ela representa o que a gente chama de abordagem inovadora na gestão de projetos. Um dos fundamentos da metodologia ágil é ter essa abordagem inovadora na gestão de projetos, que é justamente contra as metodologias tradicionais, portanto, trazer inovação através dessa capacidade de receber colaboração, de ser colaborativo, através dessa capacidade de ser mais adaptativa, Então, a metodologia ágil representa, de fato, uma abordagem inovadora, certo? Na gestão desses projetos, buscando, claro,
constantemente otimizar os processos. Então aqui temos 2 pontos, né? É uma abordagem inovadora que busca otimização nos processos. Otimizar, a gente pensa, mas peraí, quando a gente fala em algo ser mais ágil, perfeito, aí que entra a ideia da otimização, ó. Se algo é mais ágil, é porque está otimizado para ser mais ágil. Se algo não é tão ágil assim, é porque não está otimizado, quer dizer, os processos não estão otimizados e por isso não são tão ágeis, ok? Então, ao contrário do que a gente chama de rigidez dos planos tradicionais de gestão, né? Porque os planos tradicionais de gestão tradicionalmente são rígidos, pouco afeito a mudanças, pouco afeito a adaptações. Então, bem ao contrário desta rigidez que acontece nos planos tradicionais de gestão, na metodologia ágil a gente tem a ideia da flexibilidade. Tudo é mais flexível, mais adaptável, né? Então, essa flexibilidade para realizar ajustes e implementar melhorias ao longo do desenvolvimento dos projetos. Nas metodologias tradicionais, como há muita rigidez, há pouca flexibilidade para permitir ajustes ou para permitir implementar melhorias ao longo do desenvolvimento do projeto. Já nas metodologias ágeis, a gente tem a ideia desta flexibilidade, dessa adaptabilidade. A gente quer promover ajustes, não é contra os ajustes, né? E esses ajustes trazem melhorias ao longo de todo o desenvolvimento aí dos projetos. Isso implica, claro, na identificação e correção rápida de falhas, e aí a gente começa a entender por que é chamado de metodologia ágil. Professor, onde é que entra algo que se diga que é rápido? Porque a gente tem muito a tendência de falar sobre ágil ser rápido. Não, ágil envolve mais coisas do que simplesmente rapidez em algo. Mas tem um ponto onde as metodologias ágeis trazem o termo rápido, é quando a gente fala sobre a correção de falhas. Porque as metodologias ágeis, elas implicam muito na identificação, e não só identificar, mas também na correção rápida de falhas. Não está dizendo que não tem falhas, está admitindo a existência de falhas, identificando rapidamente essas falhas e, obviamente, corrigindo rapidamente essas falhas. No momento que eu consigo identificar e corrigir rapidamente as falhas, obviamente eu vou assegurar resultados que são mais eficientes e que são mais efetivos no cotidiano daquela empresa, nesse desenvolvimento, claro, dos projetos que nós estamos identificando aqui. Assim, essa abordagem de gestão, ela acaba proporcionando aos gestores, né, uma maneira muito mais moderna, mais adequada aos nossos tempos, mais eficaz, enfrentar esses desafios atuais do mercado. Porque a gente está pensando que estamos aplicando metodologias ágeis dentro daquela organização, dentro daquela empresa, estamos trabalhando com a abordagem das metodologias ágeis para ter uma gestão mais moderna, mais adequada ao nosso tempo e, por consequência, mais eficaz nesse enfrentamento dos desafios que temos no mercado, principalmente em relação à concorrência como um todo. Porque quando a gente diz, olha, mas a grande parte das empresas que estão consolidadas há muitos anos no mercado usam as metodologias tradicionais, mas muitas delas, quando começam a enfrentar as novas situações que são impostas pelo mercado atual, acabam ficando para trás justamente porque ficam arraigadas à rigidez dos modelos tradicionais. Já quando a empresa se dispõe a trabalhar com as metodologias ágeis, ela automaticamente passa a ficar mais moderna, mais adequada ao seu tempo e, com isso, enfrentar melhor os desafios, inclusive em relação à concorrência, em relação justamente também a outras empresas que perduram com a metodologia mais rígida. Bem, a aplicação da agilidade, ela acaba fomentando o que a gente chama de cultura de colaboração, famoso trabalho colaborativo, e com isso traz a reboque o engajamento das equipes, justamente uma vez que ela permite que a comunicação entre os membros do projeto seja mais facilitada.
Então, falar em metodologias ágeis é indicar cultura colaborativa. E cultura colaborativa é promover engajamento das equipes. As equipes automaticamente ficam mais engajadas quando estão trabalhando num ambiente de colaboração, num ambiente onde a sua voz tem peso, e além da sua voz ter peso, as suas ideias são levadas em consideração. E além de serem levadas em consideração, as ideias dos outros também são ouvidas e também são levadas em consideração. Quer dizer, nós temos sim um trabalho mais colaborativo, portanto, a consequência são equipes bem mais engajadas, né? Essa é uma característica das metodologias ágeis. Outro ponto, pessoal, isso acaba abrindo espaço para a chamada livre troca de ideias e também um alinhamento constante dos objetivos da organização e dos objetivos do próprio projeto. Porque no momento que a gente pensa nesse trabalho mais colaborativo, surge automaticamente o engajamento das equipes e surge automaticamente a livre troca de ideias. Porque as pessoas ficam mais livres para passarem as suas ideias, né? E a partir daí vai se criando um alinhamento que é constante em relação aos objetivos do projeto, em relação aos objetivos, muitas vezes, da própria organização. O foco central das metodologias ágeis, ele se encontra nessa sinergia do trabalho em equipe. Porque quando eu falo em trabalho colaborativo, automaticamente falo em engajamento maior das equipes, automaticamente criamos, então, uma sinergia do trabalho em equipe. E a sinergia do trabalho em equipe acaba fomentando uma entrega maior de valor ao cliente, que em última instância será o mais beneficiado, né? Promovendo aí não apenas o que a gente chama de eficiência, mas também a própria satisfação e resultados que são mais duradouros do que aqueles resultados que às vezes são produzidos com um método mais rígido e que apresenta muitas vezes um resultado a curto prazo que até é interessante, mas que a longo prazo acaba não perdurando. E no caso das metodologias ágeis, essa capacidade do trabalho colaborativo, da sinergia, do engajamento dessas equipes e de uma entrega de valor mais adequado aos clientes, gerando satisfação maior para eles e também acaba gerando resultados que então são mais duradouros para o projeto e para a própria empresa. Ok? Bem, quais são as principais características dos métodos ágeis? Isso é uma pergunta que muito se faz, né? Eu vou destacar alguns aqui como sendo bem relevantes. Primeiro, quando a gente fala dos métodos ágeis ou da metodologia ágil, a flexibilidade, que eu já tinha comentado, que é o oposto da rigidez que existem nos métodos tradicionais. Então a gente tem métodos mais flexíveis. Temos um plano, temos o desenvolvimento do projeto, mas aceitamos mais as mudanças, somos mais flexíveis. Isso é característica de metodologia ágil. Então, a consequência dessa flexibilidade, como acabei de comentar, é justamente a adaptação às mudanças. Somos afeitos à mudança. Claro, quando a gente diz mudança, alguém diz, mas a mudança é feita de qualquer forma. Não, lembra o trabalho colaborativo, equipes engajadas, produzindo mudanças que são tratadas como um conjunto de equipe e por isso provavelmente produzem mudanças que são mais eficientes, né? E aí vem a parte da iteratividade que eu tanto comento das metodologias ágeis, que são os ciclos iterativos que existem nos métodos ágeis, que causam a repetição desses ciclos virtuosos, porque a equipe está engajada, tem o trabalho colaborativo, essa iteratividade ela se repete, produzindo mudanças, aceitando as mudanças, aceitando flexibilidade, melhorando os processos, né? Isso tudo, como acabei de comentar, então, advém do que a gente chama de trabalho colaborativo, que a colaboração é uma das essências dos métodos ágeis, né? Outra característica é a autonomia e empoderamento dessas equipes. No momento que as equipes
começam a observar que o trabalho colaborativo é verdadeiramente colaborativo, que as suas ideias são levadas em consideração, que acaba isso produzindo, obviamente, o engajamento das equipes, as equipes passam a ficar mais seguras e com mais autonomia para realizar aqueles seus ciclos de métodos ágeis. E isso dá empoderamento para essas equipes que entendem que elas precisam agir de forma, precisam usar os métodos ágeis, então agir de forma ágil para chegar aos resultados desejados, né? E isso acaba numa outra característica interessante, que é a entrega de um valor agregado muito maior que teríamos se comparado aos métodos tradicionais. Tá? Então essas são algumas das principais características que eu elenquei aqui para vocês dos chamados métodos ágeis que temos na metodologia ágil. Né? Existem aí diferentes tipos, claro, de metodologias ágeis, cada uma com as suas próprias características e objetivos específicos. Existem frameworks específicos para metodologias ágeis. Entre aí os mais conhecidos estão o Lean Manufacturing, e também o framework Scrum, que são elementos que vamos estudar, são frameworks e métodos ágeis que nós vamos estudar aí ao longo do nosso curso, né? Então existem sim, alguém me diz, mas tem uma forma só de implantar metodologias ágeis? Não, existem diversas formas e as principais nós vamos passar a estudar sem dúvida nenhuma aqui, né? Principalmente essa relação que existe entre alguns frameworks de metodologias ágeis, como o caso do Lean Manufacturing, como o caso do Framework Scrum, que são amplamente utilizados por empresas que, ao longo do tempo, usando esses métodos ágeis, conseguiram ter um diferencial competitivo e também conseguiram engajar mais as suas equipes e fomentar o trabalho colaborativo, e por isso mesmo os seus processos ficaram mais ágeis. Então, isso é quando a gente for estudar esses diferentes frameworks de metodologia ágil. Principalmente eu faço um destaque aqui do Scrum, como eu falei do Lean Manufacturing também, mas o Scrum, que é muito interessante, traz passo a passo de elementos que vocês vão sentir mais os elementos como se fosse uma prática cotidiana para implementar as ferramentas do Scrum. Isso a gente vai, sem dúvida nenhuma, comentar aqui, certo? Perfeito, pessoal. Então é isso que tínhamos sobre o início da conversa, né? Sobre os conceitos iniciais de metodologias ágeis, e nas próximas aulas a gente vai adentrando em algumas metodologias ágeis especificamente, tá bom? Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!